Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é para pagar uma dívida, porque há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre Malaquias, comentamos sobre o dízimo e as pessoas pediram lá nos comentários que a gente fizesse um vídeo mais específico falando sobre essa temática. Então vamos falar sobre o dízimo, né? A primeira coisa que eu tenho a falar com você é que essa nossa abordagem procura ser uma abordagem equilibrada, não uma abordagem apaixonada, porque tem pessoas que defendem com unhas e dentes, com interesses também, né? Mas não só, que se faça o dízimo e que seja obrigatório, que é bíblico e tal. E outras pessoas que defendem apaixonadamente, também com interesses, a ideia de que não se deve dar dízimo coisa nenhuma. O problema é quando as pessoas pensam com interesses próprios, com interesses particulares. E muitas pessoas defendem o dízimo intransigentemente porque têm interesses nisso. E outras pessoas também são contra o dízimo porque também têm interesses nisso, que é apenas uma desculpa para não dar a sua contribuição financeira no espaço em que elas frequentam. Mas pensando em duas esferas. A primeira esfera é a esfera bíblica. A Bíblia fala menos sobre esse assunto do que muitas pessoas costumam falar. É a primeira vez que aparece o texto, não cronologicamente, mas pela ordem dos livros da Bíblia, a primeira vez que o dízimo aparece é em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 até o 20, quando Abraão teria depositado os dízimos aos pés de Melquisedeque. Muitos usam isso como argumento para dizer, olha, mesmo Abraão, que era o pai da fé, depositou os dízimos aos pés do sacerdote. Inventa outra porque chegaram na sua frente. Esse texto ele é bem mais recente do que parece ser. Esse texto não é da época lá do início de todas as coisas. Esse texto ele é pós-exílico, ou seja, esse texto foi escrito numa época em que os sacerdotes já haviam tomado o poder em Jerusalém. Esse texto ele foi escrito numa época em que os sacerdotes já controlavam o templo e o culto em Jerusalém, e esse culto estava centralizado na função sacerdotal. E por isso, esses sacerdotes propõem uma prática em que o próprio pai da fé, ou seja, todos estão incluídos nisso, deposita os dízimos aos pés de um sacerdote, que era justamente a classe representada pelo Melquisedeque, que seria um porta-voz da sua própria classe, né? Então, não se esqueça, esse texto ele é posterior. Esse texto é uma projeção sacerdotal que quer justificar essa prática em toda Jerusalém e centralizar o culto naquele lugar. Depois, é claro, o texto mais conhecido e usado é o texto de Malaquias, capítulo 3, do versículo 8 ao 10, né? E esse texto é muitíssimo conhecido. Agora, do versículo 1 ao 7 não é conhecido. Por que será, hein? E eu faço um desafio com você. Vai lá na sua Bíblia e leia o capítulo 1, 2 de Malaquias e leia também o capítulo 3, do versículo 1 ao 7, porque antes de Malaquias chamar o povo comum à sua responsabilidade, ele chamou os sacerdotes à sua responsabilidade. Mas essa parte, curiosamente, não é lembrada. Não sei por quê. Bom, eu sei por quê. Vamos entender o que acontece em Malaquias. Primeiro ponto é que o Estado era um Estado monárquico, consequentemente, um Estado confessional. O rei era o representante divino e ele financiava o culto, porque há numa monarquia, ainda mais nessa época da antiguidade, uma íntima relação entre o Estado e o culto. Porque o culto, a religião oficial desse Estado, é ela quem dá as bases espirituais e doutrinárias para que o rei e a sua descendência governem. Porque ela justifica aquele rei, dizendo que é vontade divina conceder o reino para aquela família.
E essa religião diz que esse rei é o representante de Deus para cuidar do povo. Consequentemente, esse rei financia essa religião. O clero é funcionário público. O clero é composto de sacerdotes que são funcionários públicos financiados pelo Estado, porque não é um Estado laico em que a própria igreja, em que a própria religião financia o seu clero, mas num Estado confessional, a religião é oficial e a religião ela é sustentada pelo Estado. E é isso que acontece lá no caso de Malaquias e no caso de todo o Antigo Testamento, praticamente. O dízimo era um imposto nacional que financiava a religião, que financiava o serviço religioso, que financiava os sacerdotes que viviam do templo, né? Então o povo roubava, porque o povo, ao não dar o dízimo nesse contexto, eles estão desviando um valor que não podia ser desviado. Experimenta você, isso é só expressão, viu? Não vai fazer isso na prática, não. Mas experimenta você não pagar o seu imposto de renda para você ver o que vai acontecer com você. Você tem a opção de não pagar o imposto de renda só se você estiver na faixa de quem é isento, né? Ou se você não precisar pagar por algum motivo. Mas se você tiver que pagar o imposto de renda, você tem que pagar. Primeiro, porque é imposto, não é voluntário, é imposto. E segundo, que se você não pagar, você vai ter multa. Quanto mais tempo passar, mais multa vai gerar. Você vai cair na malha fina. O Estado vai entender que você está desviando um dinheiro que é do Estado. Guardadas as proporções, era a mesma coisa com o dízimo na época de Malaquias. O povo era obrigado a pagar, porque isso não era uma oferta voluntária, era imposto. O nome já diz tudo. Eles têm que pagar para sustentar a religião, para sustentar o culto naquela nação, e se eles não pagam, eles estão cometendo um delito, né? Um delito cívico, religioso naquele cenário, e por isso, quando o povo não paga, ele rouba a Deus, ele rouba a coroa, ele rouba aquele sistema que é estabelecido naquela nação. No Novo Testamento, nós temos poucas ênfases sobre o dízimo. Jesus falou lá em Mateus 23, ai de vós, fariseus e escribas hipócritas, que dão o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas desprezam o mais importante da lei, que é o amor, a misericórdia, a justiça. Deveis, pois, fazer estas coisas sem esquecer das outras. O que Jesus está falando não é, olha, é proibido dar o dízimo. É proibido. Ele não faz isso. Como também ele não diz, olha, o dízimo, se você não der, você vai para o inferno. Nem uma coisa, nem outra. Jesus está falando, se você quer dar o dízimo, você tem todo o direito de dar o dízimo, de dar a sua contribuição, porém tem coisa mais importante. Você não pode achar que por ter dado o dízimo, está tudo resolvido, sua consciência está em paz e você não precisa de mais nada. Porque mais importante do que a contribuição é agir com amor, com misericórdia, com justiça, para com as pessoas que mais sofrem. Jesus não está abolindo e nem dizendo que é determinante. Está apenas colocando as coisas nos seus devidos lugares. O Novo Testamento também, principalmente as epístolas, nos ensina a sermos pessoas generosas, a sermos ofertantes generosos, mas generosos para com a causa daqueles que passam necessidade. Paulo fala sobre um grupo de cristãos, na sua carta aos Filipenses, que pedem a ele com insistência para poder colaborar com a coleta de donativos que ele está fazendo para os irmãos que estão na Palestina. Paulo não pede a sua ajuda a priori porque sabe que era uma comunidade pobre, necessitada, mas mesmo assim eles querem ajudar com um pouco do que eles têm as pessoas que têm menos do que eles. No livro de Atos dos Apóstolos, a igreja que era pobre praticamente resolve os problemas de desigualdade social, onde cada um dá um pouco do que tem, para resolver o problema daqueles que não têm nada.
Então, o Novo Testamento nos ensina a exercer a generosidade, mas não para financiar um sistema político ou religioso. E nem tampouco o Novo Testamento nos ensina a sermos generosos para que Deus nos dê em dobro, em triplo, ou 100 vezes mais, ou seja lá como se fala por aí hoje em dia. O Novo Testamento nos ensina a praticar a generosidade para que a gente possa facilitar um pouco mais a vida de pessoas que têm tanta dificuldade de sobreviver. E para o Novo Testamento, o exercício da generosidade já é um bem em si mesmo, já é a dádiva, já é a bênção que nós precisamos ter, é a própria prática da generosidade. E agora pensemos no aspecto prático, né? Bom, todas as pessoas que frequentam um templo, elas são moralmente obrigadas a contribuir com esse templo. Se você frequenta um templo de uma igreja pentecostal, de uma igreja histórica, de uma igreja tradicional, se o templo que você frequenta é da igreja católica, se você frequenta um centro espírita de mesa branca, se você frequenta um terreiro de umbanda, de candomblé, se você frequenta uma mesquita islâmica, se você frequenta uma sinagoga judaica, se você frequenta o espaço religioso que for e você sinceramente acredita nesse espaço, nessa doutrina, nesse lugar que você está frequentando, você tem o dever de contribuir financeiramente com esse espaço. Até porque, se você acredita, você deve torná-lo viável. E é claro, esse espaço, seja ele qual for, ele tem gastos com luz, eventualmente paga aluguel nesse imóvel, tem que comprar cadeiras, tem que pagar água, tem que pagar uma zeladora, tem que pagar uma secretária, etc. E é claro que esse valor precisa vir da contribuição de todos e todas que frequentam aquele lugar. É razoável que um pastor, que uma pastora, que um padre, que o líder religioso receba um salário pelo trabalho que ele faz. Eu sei que tem muitas pessoas que têm uma vida de ostentação, que vivem da igreja, mas têm carro novo todo ano, viajam 2 vezes por ano, têm uma mansão para morar, mas essa não é a realidade da maioria das pessoas que trabalham como pastores. Tenha certeza disso. A maioria recebe até 4 salários mínimos, que é um salário bastante modesto cá entre nós. E essas pessoas que trabalham com honestidade, com dedicação e com zelo, elas são dignas de receber um salário digno. Um salário que não é ostensivo, mas elas são dignas de receber, até porque esse é um trabalho que tem responsabilidade, que tem que se qualificar, se preparar, que tem esforços a serem feitos, que presta um serviço religioso para pessoas que precisam desse serviço, né? Então, é claro que essas pessoas, é justo que elas recebam alguma coisa. Agora, se você faz parte de uma igreja em que o pastor ostenta, em que o pastor ganha um salário enorme, totalmente incompatível com a vida real de um país como é o Brasil, se é um pastor que usa antieticamente o dinheiro da igreja, não se apresenta as contas da igreja de modo transparente, e se você sabe disso e continua participando desse ambiente, e se você sabe que o dinheiro é usado de maneira antiética e de uma maneira que não é transparente, você não é uma vítima. Você é cúmplice porque continua participando disso. Você deveria sair desse lugar e participar de um lugar que tem lá um pastor, uma pastora, um padre, que é trabalhador, que é dedicado, que é disponível para as pessoas, que administra de modo transparente, que precisa da ajuda, inclusive, de outras pessoas. Agora, se você ouvir frases do tipo: quem não dá o dízimo vai para o inferno, quem não dá o dízimo, o devorador vai destruir a sua vida, Deus não abençoa, você será amaldiçoado. Se você acredita em frases como essa, você é muito ingênuo. Mas é muito ingênuo e muito inocente.
uma inocência que não se justifica, porque isso é manipulação, isso é desvirtuamento do caráter do divino. Porque você consegue crer num Deus que é capaz de mandar uma pessoa para o inferno porque ela não dá o dízimo, porque ela não paga um imposto? Você é capaz de crer num Deus que amaldiçoa uma pessoa porque ela não está contribuindo com 10% do que ela ganha? O Deus que Jesus prega é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão. Mas, claro, ele não amaldiçoa e ele abençoa não porque você deu alguma coisa. Ele abençoa por meio da sua graça, da sua bondade. E você, se faz parte de uma igreja, você deve contribuir com ela. Ah, mas aqui não se administra de modo transparente, o dinheiro é mal utilizado, o pastor ganha demais. Então, o que você pode fazer é sair dela e ir congregar num lugar em que tem pessoas honestas, trabalhadoras e transparentes também. A igreja, ela precisa administrar os seus valores de uma maneira transparente e deve visar o bem comum, porque o dinheiro dado numa igreja é o dinheiro para o coletivo e deve ajudar e deve contribuir para o bem comum, para socorrer o necessitado, para ajudar uma pessoa que não tem como pagar a sua conta de luz, que não tem o que comer, que não tem emprego. Por isso eu digo para você, o dízimo não é obrigatório que seja 10%, e quando alguém tenta dizer para você que se não fizer é pecado, vai para o inferno, etc., essa pessoa está tentando manipular você ou então é uma pessoa ignorante na sua fala. Agora, se você faz parte de alguma instituição religiosa, você também tem o compromisso moral de contribuir com ela. O que não dá para as pessoas que fazem a sua administração o direito de fazer o que bem entende com esse dinheiro. Ele tem que ser transparente, tem que ser aplicado para o bem comum e tem que ser aplicado para a facilitação da vida das pessoas que mais sofrem e que mais passam por necessidade. Então é bom que a gente compreenda o que os textos bíblicos falam sobre isso e procure você exercer a generosidade na sua vida. Você conhece familiares, vizinhos, pessoas que são pessoas necessitadas, que precisam de ajuda, que precisam ter a vida um pouco mais facilitada. Exerça a misericórdia e a generosidade para com essas pessoas. Isso sim é um mandamento bíblico. Isso sim é uma ordenança do Novo Testamento e uma ordenança de Jesus. Que a gente faça pelo menos a nossa parte para que a vida de pessoas vulneráveis seja pelo menos mais tranquila e mais digna. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso conteúdo e em breve a gente volta para mais um Café com Teologia por aqui.